parece que juntou todo mundo pra morrer, né? Tem uma idade fixa que todo mundo morre. Porque nenhum de nós quer ser ordinário. Aham, total. Ninguém quer ser ordinário. Todo mundo quer ser especial. Lembrado por alguma coisa, amado por alguém. Mas eu achei o Quincas um coach, né? Tive a sensação que ele é um coach. Sim. Sabe aquele cara vendendo curso no Instagram? É Quincas. É melhor não ter sido pai mesmo, não. Pelo menos eu vou transmitir às próximas gerações essa minha vida de miséria. Eu falei que eu gosto da última frase do livro. Isso. Esse a gente pode deixar mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Bernardo Lopes, escritor, roteirista, professor, e esse é o nosso último encontro do grupo de leitura Machado de Assis com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ver o que o pessoal achou do final do livro. Teve um ápice, o final foi meio xoxo, valeu a leitura até aqui. Vamos ver a opinião da galera e eu quero saber a sua também. Então vamos nessa. E aí, pessoal, último dia. Conseguiram terminar a leitura? Nos capítulos analisados de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o leitor acompanha um narrador cada vez mais à vontade com sua própria insignificância. Brás Cubas percorre lembranças sem a menor urgência de justificá-las, como se a falta de propósito fosse, em si, um estilo de vida. E, de fato, talvez seja. Poucos personagens conseguem transformar a ausência de feitos em uma narrativa tão meticulosamente construída. Eu tava conversando com o Miguel, eu achei muito legal que o Quincas morreu muito perto dele. Então, morreu na casa dele. E a morte foi, em tempos muito perto. Então, meio que o melhor amigo dele morreu junto com ele e tal. E ele também, o Quincas, pelo que eu entendi, ele viajou e aí quando ele voltou, ele já tava muito ruim. Sim. Então, meio que o Brás Cubas, ele não viu ele se definhando. Então, meio que ele só viu, ele começou a ficar doente e ele voltou muito ruim e ele morreu. Exato. Então ele não viu a fase ruim do Quincas e tal. E assim, eu comentei com o Miguel também que parece que juntou todo mundo pra morrer, né? Tem uma idade fixa que todo mundo morre. As descrições físicas também vão mostrando mesmo. Mas eu achei o Quincas um coach, né? Tive a sensação que ele é um coach. Sim. Sabe aquele cara vendendo curso no Instagram? É Quincas. Eu senti isso, assim, porque eu tenho... Gente, tudo ele pede opinião pro coach dele. E o Brás acaba que se prova uma pessoa bem solitária também, né? Sim. Então, tem um amigo ali, por mais que meio doido, ele é meio que essa boia a qual o Brás se apoia um pouco, né? A ideia de que Brás Cubas amadurece ao final da obra é, no mínimo, discutível. Há, sim, certa lucidez. Mas ela parece menos fruto de crescimento e mais consequência de não haver mais nada a perder. Sua reflexão final carrega um tom de resignação elegante, como quem compreende a própria trajetória, mas sem demonstrar grande desejo de tê-la vivido de outra forma. Como é que foi para vocês aí esse encontro dele com a Virgília no teatro? Que bateu aquela saudadezinha, né? Mas ele foi bem assim, essa mulher, né? Magnífica, né? Segura a onda. Eu achei que ele segurou bastante a onda. Ele mesmo duvidou que ele fosse capaz de olhar para Virgília e dizer, apesar dela ser linda, maravilhosa, me instiga, me inspira e me causa ainda desejos, eu posso segurar minha onda. Eu achei interessante ele ter resistido. Porque é um canastrão, né? Isso é a maturidade, né? Porque ele ficava tentando e não chegava, não era. E se justificava o tempo todo, queria se provar e no final ele, é isso mesmo. Uma hora ótima que não é uma fala do Quincas, mas é o narrador contando o que o Quincas disse e aí o Brás interrompe o narrador, né? Ele fala assim, eu não quero saber dessas filosofias, né? Então, assim, o narrador tá fazendo um discurso indireto, né? O Machado não coloca a fala direta do Quincas, mas o narrador passando essa fala, né? Reportando essa fala, e o Brás, em diálogo, interrompe o narrador, né? O famoso emplasto de Brás Cubas surge como um projeto grandioso, quase filantrópico. Ao menos na aparência.
A proposta de curar a humanidade de seus males esconde, no entanto, uma motivação bastante pessoal: a busca pela glória. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, até mesmo a ideia de fazer o bem parece cuidadosamente atravessada pelo desejo de reconhecimento. Ele fala desse emplasto para aliviar essa dor, essa dor na alma, né? Esse mal-estar. O Quincas também cria uma filosofia para abolir a dor. Sim, sim. Os dois estão procurando a mesma coisa, de formas diferentes. Sim, ele trata o próprio movimento dele, chama Humanitas, porque trata das mazelas da natureza humana, Sim, sim, sim. né? E o outro quer falar ele quer uma coisa física para aplacar essa dor, porque assim, ele é uma ambição maior ainda, né? Achei ótimo sobre a hipocondria nesse sentido, e porque também achei deslocado a questão do emplastro. Por que afinal de contas ele ia fazer esse emplastro, né? E ele mesmo não consegue se curar, porque ele vai passando por cima de tudo. Sim. E no final das contas ele fica isolado. Ele não confessa, nem do capítulo também que a gente está falando do remorso. Ele não sente remorso, mas cita, né, a Lady Macbeth com as manchas de sangue, né? Ele faz essas referências aí que são muito interessantes. A moeda do tormento que ela passa a ter, e ele mesmo vai cada vez mais se isolando nessa solidão. E aí depois foi engraçado que essa melancolia, né, do Brás Cubas, que também vai ser do Bentinho. Então eu fiquei pensando assim, será que a grande do Bentinho e Dom Casmurro? Então assim, os personagens dele são sempre relegados à solidão. A melancolia de Brás Cubas não é explosiva nem trágica, é discreta, quase elegante. Trata-se de um desencanto silencioso que permeia suas memórias e reflexões. Não há desespero. Há uma espécie de cansaço refinado diante da vida. E nesse estado, o narrador parece observar sua própria existência com uma mistura curiosa de distanciamento e leve ironia. O Brás, essa coisa da melancolia dele, parece que ele quer deixar alguma coisa para a humanidade, né? Sim. E aí a parte que ele consegue ser bem ele mesmo, firme e feliz, foi quando ele ficou sabendo que ele ia ser pai, né? Acho que foi a única vez que ele se sentiu, né? Assim, vou deixar um legado, né? Alguma coisa. Porque do resto ele não deixou legado nenhum, né? Não é, no final das contas, ele aprendeu alguma coisa. O que você sente que ele aprendeu? Porque eu acho que ele aprendeu, ele se viu, ele começou a aprender a se ver como que ele realmente é. Gilberto Gil falou uma coisa interessantíssima, que antes essa coisa, do escritor fala, eu quero melhorar o mundo, mas a cura começa da gente mesmo, né? E acho que aconteceu isso. Eu acho que para ele fazer alguma coisa, ele, no final das contas, ele percebeu quem ele era. Interessante isso. Parece que ele fez as pazes. Ele fez aquela terapia, né? Verdade negativa. E eu acho que essa dor que ele sente é comum a nós todos, porque nenhum de nós quer ser ordinário. Total. Ninguém quer ser ordinário. Todo mundo quer ser especial, lembrado por alguma coisa, amado por alguém. Essa questão de que no final ele fez só negativas, né? Não consegui isso, não fiz isso, não consegui isso. Então, de fato, parece que ele tá meio que aceitando o fato de que ele foi um homem ordinário mesmo, comum, né? Não fez nada de extraordinário. Mas ele o narrador não deixou de ser irônico de uma forma muito incisiva com o final, de que tipo assim, pareceu que eu ia sair kits com a vida, não fiz nada, mas não, eu cheguei aqui e eu ainda fui pro céu, porque o segredo da vida era você não deixar herdeiros, não perpetuar o sofrimento humano ou a miséria humana, no sentido de tipo assim, do fato do ser humano ser um lixo mesmo, né? A falta de valor do ser humano, mas é como se, eu interpreto muito assim, como se tipo assim, Deus estivesse lá e estivesse passando a listinha, fez isso, não teve filho? Bom demais. Então, tipo assim, porque vocês, seres humanos, vocês não prestam. O ego de Brás Cubas é, sem dúvida,
um de seus traços mais consistentes. Ele narra sua vida como quem acredita que cada detalhe merece atenção, ainda que, muitas vezes, não mereça. Sua vaidade não se esconde. Pelo contrário, é exibida com naturalidade. E talvez seja essa sinceridade involuntária que torna seu relato tão revelador quanto desconcertante. Ele fala lá que ele não fez isso, não fez aquilo, mas ele fala assim, mas também não trabalhei e não comi do suor do meu rosto. Legal e nem demais. tive uma morte como a Dona Plácida. Então quer dizer assim, ainda a prepotência continuava ali. Muito. O que mostra uma imagem de um pós-vida é uma imagem pessimista do que tem depois da morte também, né? Tipo assim, não é esse Deus como a gente vê, assim. Tipo assim, no fim das contas, assim, como se os próprios céus relegassem a gente à inferioridade mesmo. A gente é isso. Sim. É a gente mostrando a nossa cara mesmo. E se a gente pegar a Bíblia no Antigo Testamento, né? O que os homens mais queriam era deixar herdeiros. É uma coisa inacreditável. Você lê os três primeiros livros da Bíblia, o que significava para o homem era ele deixar legado, né? Deixar herdeiros, né? Então, tipo assim, ou viveram felizes para sempre, então não sei quem foi para a terra de lá e teve milhares de descendentes. Tipo, esse é o final feliz dos personagens masculinos do Antigo Testamento, né? O princípio de Helvétios, que ele citou no capítulo, e essa referência que motiva o princípio de Helvétios é essa, de busca pelo prazer e escapar da dor. Sim. Que no fim prevalece o interesse próprio. A pessoa se preocupa só consigo mesma. É o meu interesse que vale. E mostra exatamente toda a trajetória de Brás Cubas e ele realmente esse desejo. O primeiro interesse que eu tive é me calar. Quando, né, da minha confissão pela Virgínia. Mas depois não, eu quero falar mesmo. Quero me declarar mesmo, eu quero o escândalo. É o prazer. E aí ele fala, no fim, o que prevale é o prazer. É o meu interesse próprio, não dos outros. Sob a postura confiante de Brás Cubas, percebe-se uma masculinidade que frequentemente depende da validação externa. Suas relações, decisões e até ambições parecem atravessadas pela necessidade de afirmar sua importância. No entanto, essa afirmação raramente se sustenta por si só. E assim, o que se apresenta como segurança revela-se, não raro, uma construção instável. Esses dois capítulos são maravilhosos, né? Dele falando da diferença do homem para a mulher nesse sentido, de que o homem, ele... como se todo mundo tivesse o instinto de se proteger, né? Tipo assim, eu não vou soltar essa bomba para eu me proteger. Mas que a vaidade masculina é tão grande que mesmo quando ele tá fazendo uma coisa como um adultério, participando de um adultério, ele parece que gosta de deixar uma duvidazinha, porque isso envaidece ele, né? Isso, tipo assim... Pra sociedade, né? Tipo assim... Não, por exemplo, no caso do Brás, né? Ele é o amante, né? Então... ele nunca assumiu pra ninguém. Eles nunca assumiram pra ninguém. Mas tem os boatos. E na hora que o boato chega nele, em vez dele se proteger desse boato, ele não deixa de deixar... Ele fala assim, eu tive o instinto de me proteger... Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha dele, porque é muito... Eu sinto isso nas palavras dele, essa questão a vaidade de, tipo assim, o homem que está pegando a mulher de um outro homem, sabe? Você sobrepujar outro homem. Esse final aqui é legal também, essa característica dele, é o capítulo de Como Não Fui Ministro. Maravilhoso. Né? Ele simplesmente não diz pra gente nada, né? Que ele deve estar puto que ele não conseguiu. Ele não quer admitir, né? Então, a reticência lá, como não foi ministro, pronto, ninguém precisa saber. Na tradução da Flora para a edição americana, a Flora descobriu uma edição, acho que as primeiras edições do Machado, quando era ainda em folhetim, ela pegou essa edição antiga e descobriu outros trechos que foram cortados das publicações anteriores. E ela fala que num dos capítulos, eu acho que é depois desse do Não Fui Ministro, que tinha um capítulo depois que foi removido, que o Machado tirou.
E aí ela coloca o capítulozinho todo, que depois eu vou achar aqui pra gente pra ler, que ela tirou ela faz uma menção ao capítulo. Então, assim, a primeira vez que Brás Cubas foi lido era um pouco menos enxuta, sabe? Tipo assim, tinha mais coisas. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Esse parágrafo do narrador, esse que ela leu, né, termina com ele falando assim, o narrador contando o que o Quincas estava falando. Não era assim o meu sentimento? Este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado. E daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. Meu sentimento, segundo o humanitismo, vai pro diabo com o teu humanitismo. Bom demais. O projeto do jornal entre Brás Cubas e Quincas Borba carrega entusiasmo, ao menos inicialmente. Como tantas outras iniciativas, nasce envolto em ideias grandiosas, mas carece de consistência prática. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, planos não precisam dar certo para existir. Basta que alimentem, ainda que brevemente, a sensação de propósito. O Brás, ele sempre tenta lançar algo sensacional, que ele tenta escrever um jornal. Eu acho muito engraçado. E todo mundo apoia. É tipo, eu já acordei com a vontade de fazer algo demais. O que nós vamos fazer? Vamos escrever um jornal contra o Lobo Neto, justamente. Quincas que ficou instigando né? ele a fazer o jornal, né? Ele não acreditava, mas o Quincas que ajudou ele a chegar até o fim, falou assim, não, então vou fazer o jornal para poder ir contra o que eu não fui, né? Ou seja, eu não entrei na Câmara, então eu vou contra eles. Era a fina flor dos programas, né? Era tipo o supra-sumo, né? Chique demais. Prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizotti e Ledru Rollin e acabava com essa ameaça o programa terminava com essa ameaça que o Quincas não gostou, achou meio, ele usa aqui o termo mesquinha e local. Local aqui no sentido de estreito, né? Muito estreito, meio bairrista, né? E a frase que terminava o programa é: a nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derrubar o atual ministério. Eu achei muito engraçado essa relação dos dois, porque os dois só têm ideia besta. Eles se juntam, não fazem nada, vão fazer um brainstorm do que a gente pode fazer. E é só um apoiando a ideia idiota do outro. Exatamente. E eles sempre jogam muito dinheiro fora, né? Tipo assim, vamos ali gastar muitos dinheirinhos fazendo um jornal que provavelmente a gente nem vai vender ele, só pra gente escrever as mediocridades que a gente pensa junto. Sim. E era tipo um programa de amigo rico. Nos momentos finais, o humor de Brás Cubas oscila entre a ironia leve e um certo pessimismo contido. Ele ri, mas não sem amargura. Reflete, mas sem ilusões. Essa instabilidade confere ao desfecho um tom ambíguo, em que o riso e o desencanto coexistem com notável naturalidade, como se fossem, afinal, inseparáveis. Às vezes eu tive a sensação que a gente estivesse lendo um diário. Um diário, assim, que o humor da pessoa num capítulo tá de um jeito, e depois tá no outro. Mas é um diário que não é um diário, né? É o folhetim. A influência do folhetim. Mas dá essa impressão mesmo com os dizeres que ela estava citando, né? Essa variação de humor dentro do próprio capítulo. Mesmo depois da vida, às vezes a gente já comentou isso, né? Ele é desapegado com o que pensam dele, mas ao mesmo tempo ele tá lá com as manias dele de preocupação mesmo com o que a gente tá pensando deles, né? Em cada capítulo. Nesse capítulo Fase Brilhante, que ele fala que ele entrou pra Irmandade, né? Ele fala dessa questão de ajudar, né? Então dialoga muito com esse capítulo que a gente acabou de ler, no qual ele tinha falado que quem recebe o benefício esquece. E aqui ele também fica naquele incômodo de tipo assim, eu fiz tanta coisa boa e eu não posso me promover em cima disso, né? É muito da sociedade do espetáculo de hoje também, né? Que hoje um influencer
ele não consegue só fazer o bem, ele tem que fazer o bem e tem que mostrar que faz o bem. Essa questão de benefício, né? O Cotrim era um que publicava no jornal que ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, dizendo que isso aí fazia as pessoas se sentirem melhor e participarem também. E outra também... Nessa parte que ele já estava assim... Ele caiu a ficha dele que ele já estava ficando mais velho e que ele tinha que fazer alguma coisa boa ali. Tanto que ele não estava nem falando com o Cotrim. Aí ele viu que ele estava ficando sozinho mesmo. E ele só tinha o Quincas. Aí ele voltou, reatou com o Cotrim. Aí ele entrou nessa porque ele viu que já tava dando a hora dele. Aí eu acho que foi caindo a ficha ao decorrer do capítulo. Acho que ele faz isso aí depois que aquele alienista vai lá, né? E fala das loucuras. A cena do alienista é maravilhosa também, né, gente? Das loucuras e tal. E ele começa a observar, mas eu... Né? Então vai observar o Quincas, vai observar um, vai observar outro. Aí eu acho que aí ele, nessa fase aí, ele volta realmente, que ele mesmo fala, como que... eu voltei, eu reatei com ele porque eu estava sozinho, não tinha ninguém e só estava realmente conversando só com o Quincas. As loucuras ficaram ali todas juntas. As irmandades religiosas, presentes no contexto da obra, revelam muito mais do que devoção. Funcionam como espaços de organização social, distinção e pertencimento. Em vez de pura espiritualidade, observa-se uma dinâmica marcada por hierarquias e interesses, e assim, até mesmo a fé parece dialogar com as estruturas sociais da época. Essa questão das irmandades é uma coisa assim, muito forte no período. E eram regidas realmente, foi um período que foi muito, construíram, né, muitas igrejas e outros monumentos religiosos e realmente era o ponto de aparecer. Tanto que ele não tinha nada de religioso e só as pessoas que tinham condições financeiras que participavam dessas irmandades. Então não era para qualquer um, não. Para ser inserido numa dessas irmandades precisava ter nome, né? Tinha que ter bala na agulha. Então assim, não era para qualquer um. Hoje elas não têm essa representatividade financeira, é mais realmente religiosa. E hoje também, acho que o contato com a igreja e a importância da igreja na vida das pessoas também, gente, é muito menor, né? Inclusive os amigos de Belo Horizonte que veem o quanto a gente ainda é conectado com a religiosidade aqui em Sabará, ficam meio assustados, né? A gente ainda tem acho que a nossa vida ainda, se não é centralizada na igreja, ela ainda é meio que satélite, assim. Mas em Belo Horizonte eu vejo que tem uma galera muito desconectada, assim, desse contexto religioso que a gente ainda sente aqui no centro histórico de Sabará, né? Que a gente fala Sabará, mas é na verdade na sede, né? A gente não tá falando dos bairros periféricos, né? O centro histórico de Sabará é realmente muito diferente de morar em Nações, por exemplo. Mas é muito interessante perceber também como que essas outras regiões, tipo ali, Nações General, estão criando as próprias tradições que o pessoal do centro também não tem essa dimensão. Vou dar um exemplo aqui. Na época de festa junina, teve um evento lá na Siderúrgica, na Praça da Matriz, que trouxe quadrilhas para dançar aqui. E só em general tem 3 quadrilhas profissionais que dançam no Arraial de Belô e tal. E a galera não sabia que tinha... E as quadrilhas são grandes, né? Estão nos grupos especiais e tal. Então, é interessante, não é só falar sobre essas diferenças que tem dentro da própria cidade mesmo, mas como que é legal quando elas se encontram, né? Quando, por exemplo, eu que vivi 10 anos em Nações, vim morar aqui e comecei a ficar mais católica. Isso, sabe? Sim. Ao final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, resta ao leitor um balanço curioso. Uma vida sem grandes feitos, narrada com extraordinária habilidade. Brás Cubas não deixa herdeiros, não transforma o mundo, não alcança a glória duradoura e, ainda assim, considera ter obtido uma espécie de vitória. Talvez porque, no fim, fracassar com consciência seja para ele um triunfo suficiente. Queria agradecer a vocês
Foi um fechamento maravilhoso. Queria agradecer a vocês pela parceria, por estar aqui, por terem persistido, pela confiança. E, delicioso, assim. A quinta-feira é realmente o melhor momento da minha vida. Mas assim, agora, pra fechar, eu acho o final sensacional, porque ele reconhece a mediocridade dele, e não há problema em ser medíocre, mas ele reconhece que ele é medíocre. Eu acho que também o Machado dá uma jogada, tipo assim, que igual a Nicole falou, que o braço quase chega lá. Mas na hora que ele vê, já foi, ele morreu, já era. Perfeito. Não dá, passou. A vida foi, a vida foi. Ele se preocupou tanto em agradar e ser memorável, que ele não construiu nada que edificasse ele próprio. Ele viveu uma vida praticamente vazia, né? Que ele pensou, uma vida rasa, que ele pensou mais no que o outro pensaria dele e não do que ele pensa dele mesmo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O próximo livro será Quincas Borba. Espero vocês aqui e agradeço pela presença e companhia durante a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. What?